São 8h25. Repita. 8h25. Muito bem. Hoje nós encerramos a nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito aqui de Rio Claro. Após as sabatinas realizadas durante semanas, aos sábados, com convidados para fazer a entrevista, nós convidamos os candidatos para que retornassem nesta semana ao Jornal da Manhã, para que pudessem aí apresentar suas propostas numa última rodada de entrevistas, conversando aí com os nossos ouvintes e com os nossos internautas antes das eleições. Hoje, então, nós encerraremos essa série de entrevistas com a participação do candidato a prefeito, Ayrton Moreira, da Federação PSOL Rede. Vamos então ouvir o Ayrton, eu vou deixar meu bom dia e já conceder os 5 primeiros minutos dessa entrevista para que o candidato faça a sua apresentação, fale um pouquinho a respeito da sua trajetória. Bom dia, Ayrton, seja bem-vindo. Bom dia mais uma vez, Carla. Bom dia, Murilo. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores. Eu vou usar esses primeiros 5 minutos para me apresentar mais uma vez, agora na reta final da campanha. Meu nome é Ayrton Moreira, o pessoal me conhece como Irto. Eu sou professor de Sociologia, Filosofia, Humanidades, trabalho em toda a região aqui, Piracicaba, Limeira, até um pouco mais distante, Bauru, São Carlos, Araraquara, percorro bastante o interior. Eu sou trabalhador, professor, não vivo da carreira política, mas ainda assim a minha indignação e a vontade de mudar e transformar a sociedade me acompanhou desde sempre e por isso que eu me coloquei na construção partidária, porque eu acredito que o trabalho coletivo de um partido ele é potente para que a gente possa transformar a sociedade, ocupar o espaço de poder, o espaço decisório. E me lanço pela segunda vez como candidato a prefeito, não com um projeto pessoal, mas com um projeto de construção coletiva, inclusive maior que o próprio PSOL. Né? Um projeto de construção coletiva que participou na redação desse plano de governo uma série de pessoas, movimentos sociais, partidos, e que eu represento esse esforço. Não só eu, mas quero falar também, né, da minha vice, a Nathani Ribeiro, trabalhadora também, pedagoga do SER Princesa Vitória, uma pessoa que conhece muito não apenas a educação, mas a realidade da saúde mental, do atendimento especial e que agrega muito também a nossa candidatura. Eu me coloco à disposição do eleitor rioclarense porque eu acredito que o nosso plano de governo é um plano diferente dos demais. É um plano de governo que foi construído não só coletivamente, mas pensando no combate à desigualdade social, pensando no fortalecimento da rede socioassistencial e pensando em garantir a questão ambiental, social, climática, ecológica, como algo central da nossa construção também. E a participação popular, com a volta do orçamento participativo e o fortalecimento dos conselhos. Eu me coloco à disposição do eleitor rioclarense. Hoje eu trouxe uma colinha porque eu acho muito importante não deixar passar nada, né, já que estamos aí a uma semana da eleição. Eu me coloco à disposição também porque eu acredito que o eleitor não quer votar nem no Gustavo, nem no Rogério. Nem no atual prefeito, que apareceu só recentemente, no finalzinho do período da gestão dele, em época eleitoral, e nem no seu vice-prefeito, que fiquei sabendo agora, essa última semana, a gente teve várias participações em entrevistas, em várias situações, e ele colocou que ele tem documentos que comprovam a questão da corrupção na saúde no convênio com o Cismetro. Alguém precisa avisar ele que se ele é vice-prefeito, ele não tem que falar disso num debate. Ele tem que apresentar essa documentação para o Ministério Público, denunciar, senão é prevaricação, e ele é imputado como criminoso também. Eu acho que a população de Rio Claro está cansada dessas picuinhas e dessa atual gestão, e eu estou em terceiro lugar na pesquisa. Tem o atual prefeito, tem o vice e tem eu, como uma opção de mudança, de transformação viável, crescendo aos pouquinhos e cada vez mais nas pesquisas. Então eu peço mais uma vez que a população tenha essa capacidade de perceber a necessidade de mudança, e peço o seu voto porque eu acredito taxativamente que nós somos a opção de mudança para Rio Claro. Tem mais 2 minutinhos. Candidato, quer falar um pouquinho a respeito da sua trajetória também na política? O senhor já disputou outras eleições. Essa experiência ajuda? Com certeza, ajuda bastante. Acho que, na verdade, sendo bem sincero com você, Carla, e também com o Murilo, uma das coisas que mais me ajuda nos posicionamentos públicos é eu ser professor, do que a questão da carreira política em si, que eu não, né, eu me coloco como candidato, mas eu acho que eu estudo a questão política nacional e internacional, eu conheço bastante da questão da construção da administração pública, uma coisa que eu sempre me interessei, sempre estudei, mas ao mesmo tempo acho que o falar, a capacidade de comunicação, é uma coisa que acaba sendo mais natural para um professor que está acostumado a administrar uma turminha aí, muitas vezes bastante complicada.
bancada. Quero aproveitar, então, mais um minutinho só para falar a respeito do que eu acredito também, não só da mudança em termos de Gustavo e Rogério, que é necessária, mas também a nível nacional. O que eu acredito é que a gente precisa ter um Estado, ou seja, um poder público indutor do desenvolvimento, capaz de investir na capacidade de fortalecer os serviços públicos e movimentar a economia. Quem eu acredito que tem essa linha política hoje é o governo federal e não o governo estadual. É importante o prefeito ser parceiro do governo estadual, tem que sentar, tem que negociar, sim. Mas hoje eu percebo um bolsonarismo e até mesmo um tarcisismo tanto no Rogério quanto no Gustavo. Ou seja, um governo, que é o governo estadual, que aposta no enxugamento de gastos, corte na educação, ataque aos serviços públicos. Eu quero que Rio Claro tenha um outro caminho. Os melhores momentos de Rio Claro foram nos governos Cláudio de Mauro, com a parceria com o governo federal, e no governo do Altimari, com as mesmas parcerias. Eu acredito que a gente tem que reeditar essas parcerias de um Estado indutor de desenvolvimento, e é por isso que eu me coloco também à disposição como alguém do PSOL, apoiador do governo federal e apoiador dessa visão. Muito bem. Agora eu vou pedir que o candidato Ayrton Moreira fale um pouco a respeito das suas propostas. Quais seriam as prioridades nesse momento, os grandes desafios aqui em Rio Claro? Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, para falar de propostas, que é o que mais interessa a população de Rio Claro. Hoje eu trouxe a colinha justamente, gente, porque não quero deixar passar nada daquilo que não foi debatido, tratado como prioridade até o momento, não só por mim, mas por outras candidaturas também. Eu tenho visto o JC fazer umas manchetes com relação às participações dos candidatos a prefeito nessas séries de entrevistas finais, e sempre, né, colocando qual que é o foco do candidato. Tal falou de ambiente, tal falou de saúde, tal. Eu fiquei pensando, como que eu gostaria de sair daqui hoje conhecido, né? Eu quero sair daqui hoje conhecido por falar de várias coisas, mas talvez o principal, de cultura e esporte. Acho que isso é uma das coisas que foi pouco falada por todos os candidatos até o momento, e eu gostaria que cultura e esporte, lazer, entretenimento, fossem parte dessa discussão programática e política das eleições desse ano também. Nós temos um plano de construir 3 céus, as praças céus, igual existe já o céu do Mãe Preta. Eu quero que seja construído um céu no Cervezão, um céu no Novo Wenzel, do Bom Sucesso, e um céu também no Terra Nova, ali no Jardim das Nações. Por que esses céus? Porque é uma forma concreta de levar cultura, esporte e lazer para as periferias e grandes centros populacionais da nossa cidade. Eu me surpreendi muito e positivamente quando eu percebi que a população da periferia, quando você vai fazer campanha, vai apresentar sua proposta, eles reclamam muito disso, da falta de espaços de lazer, cultura e esporte para a juventude, para tirar a molecada das ruas, para garantir que tenha um outro futuro, para garantir que não se percam para o crime, não se percam para as drogas, não se percam até para o desemprego e para a falta, né, de capacidade de inserção no mercado de trabalho. Porque esporte e cultura também é isso. Esporte e cultura não é apenas, né, uma coisa que você faz no tempo livre, também é claro, mas é também esporte, cultura, lazer. A gente tem que enxergar como um potencial de movimentação econômica para o nosso município. E hoje a gente tem vários projetos, hoje a gente tem, no município de Rio Claro, nós temos vários coletivos, associações, grupos que fazem isso muito bem. Eu estava recentemente, algum tempo atrás, conversando com o seu Andrade, que é sogro do Breno ali do MM Box, e ele falou para mim uma frase que me marcou muito, que é a seguinte: Irto, quando essa galera aqui pede mais recurso, mais investimento, eles não estão pedindo favor nenhum. O boxe salva vidas. E eu digo mais, o esporte em geral salva vidas, a cultura em geral salva vidas, a arte, o teatro e o circo salvam vidas. Salvam justamente do desemprego, salvam da perdição, salvam de um monte de coisa. Então, o seu Andrade disse, eles não estão pedindo um favor, eles estão pedindo para serem reconhecidos e recompensados por aquilo que eles já fazem. Eles prestam um serviço para o município. E poderiam prestar esse serviço melhor ainda se esse coletivo tivesse mais estrutura e mais capacidade de investimento para conseguir chegar em outros locais, em outros espaços, em novas estruturas do nosso município. Então, eu acredito que a questão da cultura, da economia criativa, a capacidade do nosso município gerar emprego e renda através dessas atividades é muito importante.
Hoje eu vejo, inclusive, que a noite rio-clarense, nos últimos anos, nas últimas gestões, foi perseguida, até mesmo criminalizada. A questão dos alvarás cada vez mais difíceis e limitados, a questão de uma fiscalização, às vezes, até mesmo irracional com relação aos horários de funcionamento desses espaços. O que a gente tem que garantir, até para movimentar o nosso centro, movimentar as periferias, é que a noite rio-clarense exista, que tenha barzinho, que tenha restaurante, que tenha festival de gastronomia, que tenha mais eventos, que tenha show, que tenha música, que tenha apresentação artística e circense no meio da noite, no meio dos bares, que a gente tenha a capacidade de garantir que a cidade seja viva. É uma tristeza a gente andar para o nosso município de Rio Claro durante a noite, seja no centro, seja nas periferias, e não está acontecendo nada. Isso é sintoma de um município que não valoriza a arte, cultura e esporte, não vê a economia criativa como um potencial, algo que já está previsto no Plano Municipal de Cultura e não é colocado em prática. Então, eu acho que tudo isso é fundamental. Eu sei que tem muitas coisas que avançaram nos últimos tempos em termos de cultura. As pessoas falam, né? Os artistas, os produtores culturais falam que tiveram algumas conquistas. Essas conquistas elas vão ser mantidas no meu governo, independente de conchavo político, de aparelhamento político, por conta de secretário X ou vereador Y. Isso é muito importante deixar claro também. Com relação à cultura, eu acredito que eu dei o meu recado, vamos dizer assim. Mas com relação a outras áreas, né, eu acho importante mencionar também que a geração de emprego e renda é outra necessidade, é outra questão que eu vejo cada vez mais munícipes, cada vez mais pessoas falando que falta uma atenção especial, que falta um cuidado, porque, como eu disse, né, não é só na noite. Durante o dia, você anda pelo centro da cidade de Rio Claro e você vê muitas vezes o comércio vazio, placas de aluga-se cada vez mais constantes. Mais uma vez, um sintoma de um município que não tem uma movimentação, uma vida ativa. Isso, para mim, é fundamental. É a gente garantir que a gente tenha geração de emprego e renda. E, infelizmente, o que eu sinto dos outros candidatos é o caminho tradicional. Vamos atrair empresas, vamos atrair indústrias. Isso é fundamental, eu sou a favor, eu conversei, inclusive com o gerente ali da Ciesp, o Zani, fiz uma reunião com ele, ouvi um pouquinho das necessidades do setor industrial e me comprometi que sim, eu sou a favor de um segundo distrito industrial, um terminal intermodal ali naquela região, a gente tem um novo aeroporto aqui no nosso município, na região ali indo para Piracicaba, tudo isso eu me comprometo e pelo que eu vi todos os outros candidatos também. Qual que é a novidade, qual que é o diferencial do PSOL? A gente não enxerga que a economia é só isso, que a prefeitura pode apenas atrair empresas. A prefeitura pode e deve ter projetos de qualificação profissional muito melhores. A prefeitura pode e deve investir na criação de cooperativas, como Araraquara, que criou cooperativas de transporte individual, modelo Uber, cooperativas de entrega de produtos, modelo iFood, cooperativas de limpeza, roçagem, alimentação, cooperativa de consumo. Tem muita coisa que a gente pode criar, mediar, uma incubadora de cooperativas via economia solidária, um banco comunitário para investimento em iniciativas populares e microcrédito. Tem muita coisa que o município pode realmente se envolver. Atrair empresa é importante, mas só isso não dá. E, enfim, qual que é o tempo mesmo que eu tenho? Nós temos aí mais 7 minutinhos até as considerações finais. Perfeito, eu estou me controlando aqui também, para eu conseguir, hoje é o dia para a gente conseguir falar um pouco de tudo que precisa, né? Foi uma surpresa grata também nesse processo eleitoral, perceber o quanto que a população está levando a sério a questão climática e ambiental. Eu acho que, infelizmente, até pela emergência climática que nós vivemos, a devastação que o nosso sistema econômico causa com relação à natureza, o uso dos recursos, a ganância que está inerente a esse modelo de sociedade que nós temos. Para mim é fundamental tratar isso como central. A prefeitura pode fazer coisas com relação ao assunto e a população, mesmo que, infelizmente, por conta da emergência, da água está batendo ali agora, né? É isso, infelizmente, que fez a população, talvez a sociedade em geral, levar a sério essa questão. Entretanto, vamos aproveitar que isso está em voga e falar cada vez mais de arborização, que Rio Claro tem muita pouca árvore no espaço urbano, precisa de muito mais, 30%. O plano diretor aprovado recentemente, ele vem junto com o plano de arborização, limitado, tímido e sem metas. Nós precisamos garantir que a arborização seja de fato uma prioridade. A questão da proteção dos recursos hídricos e da água também é fundamental. Nós temos uma insegurança hídrica no nosso município que ela dificulta até mesmo a atração de empresas. Então, é preciso garantir que a gente tenha, primeiro, a curto prazo, a inteligência de atrair empresas que não dependam tanto de recursos hídricos. A economia criativa que eu acabei de mencionar é um exemplo disso. E segundo, para médio e longo prazo do nosso município, proteger as nascentes,
proteger a captação de recursos hídricos. Só construir uma nova ETA não vai adiantar se a gente não tiver de onde extrair essa água. Então, levar tudo isso a sério é muito importante e fundamental. Além das políticas de urbanização, a questão da mobilidade urbana, o investimento em ciclovias e ciclofaixas, mas com organização, com critério, com normas, com conexão entre elas, com parques para você conseguir alugar ou deixar sua bicicleta, né, para realmente não ser só uma obra de eleição, mas para aquilo lá ser funcional para o município como um todo. E a questão da tarifa zero do transporte público, que eu já mencionei algumas vezes, que é um plano que eu fiquei até surpreso. O Rogério Guedes começou a defender isso também agora, né, para provar que não é só coisa de esquerda, não. Vários municípios do Brasil já fazem isso, é realidade, não vejam como utopia. Nós vamos garantir que aconteça. Nós temos, sim, vários exemplos dos outros municípios de onde extrair recursos sem precisar aumentar imposto para garantir que esse plano saia do papel. E nós vamos, nos 4 anos, com calma, com planejamento, garantir que isso aconteça também. E aí, se eu tivesse que escolher mais uma última coisa para falar com os nossos eleitores, é falar da rede socioassistencial. Eu participei recentemente de outras conversas e debates com os demais candidatos e ouvi algumas coisas que não são tão verdade assim. O que eu ouço por aí na sociedade e na cidade é que a população idosa não tem sido bem tratada como poderia. A população idosa precisa de mais espaços de lazer e cultura. Não precisa só de saúde e sobrevivência, também. Mas, além disso, precisa de dignidade, qualidade de vida e bem-estar. Hoje, a gente tem, né, espaços importantes do município, como os CDIs, o Centro Dia do Idoso, o CCI, mas eles podem, o que a prefeitura pode fazer, nós podemos aprimorar esses convênios, aumentar o número de vagas, garantir que a mobilidade urbana seja também algo inclusiva para o idoso, que hoje em dia deixou de ser, garantir que a gente tenha a preocupação com os espaços de convivência dos idosos e estruturas que pensem numa população que cada vez mais se envelhece, como a nossa, no Brasil inteiro, mas no nosso município de Rio Claro também. E, por fim, eu quero deixar um último recado, porque a mudança da cidade de Rio Claro não passa apenas pela votação para prefeito, tá? A mudança para o município de Rio Claro passa também por a gente conseguir garantir que a Câmara de Vereadores seja uma Câmara independente, combativa, com mandatos populares, que a Câmara de Vereadores seja ocupada pelo povo e não pelos mesmos de sempre se reproduzindo no poder. Quando eu digo os mesmos, às vezes são os mesmos candidatos que estão lá há muitos mandatos, mas às vezes os mesmos grupos que estão ali representados. Hoje nós temos uma oportunidade de ouro muito grande. O PSOL é um partido que se construiu como um partido forte, uma alternativa viável para ocupar a Câmara de Vereadores, e não digo nem com uma questão de mandato de esquerda também, mas um mandato combativo e popular. E eu quero aproveitar esse momentinho final de recado para falar disso. Tão importante quanto votar 50 para prefeito, deixa eu ver se na Câmara se eu conseguir fazer os 50 certo, fiz. Para votar 50 para prefeito, é importante você conhecer os nossos candidatos e candidatas à vereança, que são pessoas muito valorosas e importantes. Eu trouxe até uma colinha para não esquecer de ninguém. O Vinícius Rodrigues, o Léo Alves, o Vini Franco, a Célia, a mãe Sara, a Lívia, a DJ Agata, o Cláudio, o Carlos, o Gentil, a AG, o Félix, a K, a Marília, não esqueci de ninguém, né? Todo mundo que está apresentando o nome, está se dispondo a colocar o pessoal na Câmara de Vereadores. Acho importante deixar claro também que, além dessas pessoas que eu mencionei, existe também as nossas candidaturas que estão numa situação ainda de indeferimento e lutando na justiça, né, para conseguir ter o seu direito. Falando especificamente, inclusive, do caso da professora Rosimeire Arcângelo, que é uma pessoa muito valorosa para nós, que nós esperamos contar com o esforço eleitoral dela também nesse processo como um todo, a contribuição dela para o nosso coletivo, né, mas que hoje, especialmente por conta da situação da candidatura dela estar aparecendo ali no Divulgar Cândido como inapta, né, é uma votação que talvez corre o risco até mesmo de ter esses votos anulados para a nossa chapa. Então, qualquer insegurança, qualquer dúvida, eu falei de muitas pessoas, inclusive aqui, né, eu falei do Léo, falei do Vini, falei do outro Vini, falei da Cá, falei da mãe Sara, é muita gente de qualidade. Qualquer dúvida, qualquer insegurança, qualquer questão, o voto certo, o voto seguro é na legenda 50. Garanta que um vereador combativo, um mandato popular, uma oposição fiscalizadora, mas construtiva, estará na Câmara de Vereadores. O voto é 50 para prefeito e legenda 50 para vereadores do PSOL. 1 minuto e meio para suas considerações finais, candidato. Olha só, achei que eu já estava até estourando o tempo. Para falar das minhas considerações finais, eu queria, talvez, não é a última oportunidade que nós teremos de conversar aqui
com o público do JC, com o público da Jovem Pan News, porque nós teremos o nosso debate, né, na próxima quinta-feira. Entretanto, acho que na rádio talvez seja a última participação. Então, eu queria agradecer muito o Grupo JC, agradecer a Jovem Pan News, agradecer o Murilo, a Carla, o Lucas, as pessoas que, como o Coringa, como o Didi... qual que é o nome da... O Didi, o Valdanha, o Américo, todas as pessoas que participaram nesse momento de engrandecer a possibilidade democrática de apresentarmos nossas propostas e nossos projetos. Eu estou muito confiante e esperançoso que nessa reta final nós teremos a virada, nós teremos a capacidade de tirar do poder o grupo que está aí, o prefeito e o atual vice. Nós conseguiremos transformar o futuro de Rio Claro com combate à desigualdade social, justiça social e ambiental e participação popular. Nunca foi tão perto, nunca foi tão possível fazer algo totalmente diferente, uma mudança revolucionária e drástica nos rumos da nossa cidade. E para isso, o voto é 50 para prefeito e 50 na nossa legenda para vereadores. Muito obrigado mais uma vez e acompanhe as nossas redes sociais para construir, para participar e para acompanhar o nosso plano de governo, que é bastante interessante e vai ser colocado em prática. Muito bem. Quero agradecer a participação do candidato a prefeito de Rio Claro, Ayrton Moreira, da Federação PSOL Rede, ele que tem como candidata a vice, Natane Ribeiro. Obrigada, candidato Ayrton. Tenha um bom dia e um bom trabalho. Obrigado mais uma vez.